Ética Cristã Parte 2. Ética na captação de recursos. Introdução. A credibilidade do mercado financeiro internacional foi duramente afetada no ano de 2002 com os escândalos envolvendo a Enron, a Henderson, a WorldCom e a Tico International, entre outras empresas. A Enron, outrora a sétima maior companhia dos Estados Unidos, comprava a eletricidade dos produtores e a revendia aos consumidores, utilizando-se por vezes de suas parcerias no exterior para mascarar problemas financeiros e continuar recebendo dinheiro e crédito. Na esteira da Enron, a Henderson foi envolvida numa crise de proporções gigantescas. Uma das 5 maiores firmas de auditoria do mundo, a Henderson era responsável por auditar as contas da Enron, uma das empresas preferidas de Wall Street. Porém, paralelamente, a Henderson atuava como consultora da Enron, desenvolvendo uma atividade que envolvia um claro conflito de interesses. É um problema moral, se não legal. Não se deve supor, porém, que as ações censuráveis que ganharam a atenção da mídia constituam-se em paradigmas da realidade do mercado. Em sua obra Beyond Integrity, a Judeo-Christian Approach to Business Ethics, Scott B. Ryan e Keman L. Wong demonstram que este é apenas um lado da história. 2 notáveis exemplos de ações moralmente louváveis: a decisão de Aaron Feuerstein de reconstruir sua tecelagem após um incêndio que a reduziu às cinzas 2 semanas antes do Natal de 1995, e a determinação da companhia farmacêutica Merck & Co. de destinar $20 milhões de seu orçamento anual para a produção e envio do remédio para a cura de uma doença ribeirinha, demonstram que há muitas corporações cujas declarações de missão e ações assemelham-se às dos cidadãos mais louváveis. A preocupação com o estudo da moralidade no contexto da economia de mercado tem suscitado amplo interesse com a publicação de uma literatura especializada no campo da ética dos negócios. Contudo, uma avaliação da bibliografia disponível neste campo revela uma atenção ainda reduzida ao tópico do interesse específico deste artigo, a saber, a ética na captação de recursos. 2 das exceções à regra são as obras de Marilyn Fisher e de Albert Anderson. Após conceituar alguns termos fundamentais, oferecer indicações da relevância do assunto e identificar áreas de tensão moral existentes na captação de recursos numa primeira sessão, analisar-se-ão algumas pressuposições antropológicas relacionadas à prática do levantamento de recursos com fins filantrópicos à luz do ensino da Escritura e de alguns documentos da teologia reformada. Uma breve discussão de alternativas ao modelo proposto por Fisher, Ética como Narrativa, será desenvolvida na 3ª seção deste artigo, concluindo que o modelo deontológico associado à ênfase à virtude evitaria alguns dos dilemas morais em que a proposta de Fisher parece incorrer. Captação de recursos. Resumo. A captação de recursos é definida por Custódio Pereira como uma sofisticada arte que é frequentemente descrita como a mais sofisticada de todas as formas de relações públicas. Esta atividade, realizada na maioria das vezes de maneira amadora e improvisada no Brasil, constitui o chamado terceiro setor da economia, que engloba organizações filantrópicas e outras organizações sem fins lucrativos. Filantropia, entende Fisher, é provavelmente melhor descrita listando o que ela tem feito do que tentando oferecer uma definição unificada. A autora apela para a obra de O'Connell intitulada Philanthropy in Action, Filantropia em Ação, para identificar as múltiplas áreas promovidas pela filantropia, a saber, a descoberta de novas fronteiras do conhecimento, o apoio e o encorajamento da excelência, a capacitação de pessoas para o exercício de seu potencial, o alívio da miséria humana, a preservação e a otimização do governo e instituições democráticas, a melhoria da vida comunitária, o nutrimento do espírito, a criação de tolerância, entendimento e paz entre as pessoas e, finalmente, a preservação da memória dos mortos. Em suma, a filantropia diz respeito a criar e sustentar comunidades de lugar, de escolha, de propósito, de compromisso, de interesse. Ainda que se possam oferecer definições alternativas para a filantropia, sua importância pode ser percebida simplesmente atentando para o valor a ela atribuído por Aristóteles. Ao lado da justiça, a filantropia é considerada como a única outra virtude moral fundamental para o bem-estar humano. O objetivo de organizações filantrópicas é, portanto, a promoção de um propósito público, a melhoria do bem comum. Estima-se que o terceiro setor movimentou R$ 12 bilhões e gerou 1,7 milhão de empregos no Brasil, em 1999. Números que, embora expressivos, tornam-se insignificantes se comparados à realidade norte-americana.
Segundo Pereira, no ano de 2000, os americanos doaram 203,45 bilhões de dólares para instituições sem fins lucrativos, o que representou um aumento de 6,6% em relação ao ano anterior. Esses números mostram a relevância das doações e o interesse que os americanos vêm demonstrando em apoiar a ação social, a arte e a cultura, a saúde e a educação. Falta de conhecimento do assunto, ausência de literatura, de dados estatísticos e de informações acuradas sobre como captar recursos, bem como de métodos adequados, de estímulo, de incentivos fiscais e de credibilidade das instituições beneficiadas são alguns dos fatores listados como responsáveis pela diferença significativa entre o volume de recursos captados nos Estados Unidos e no Brasil. Merece destaque, porém, o fato de que em 1999 já existiam no Brasil 250 mil ONGs e 14 mil fundações, a maioria delas criada nos últimos 16 anos. O potencial de recursos para investimento em causas filantrópicas é também significativo. A necessidade da discussão da ética na captação de recursos se evidencia tanto a partir de exemplos contemporâneos quanto do passado. Em 1996, o Conselho Nacional de Igrejas nos Estados Unidos, NCC, lançou uma campanha para a captação de recursos visando a reconstrução de igrejas queimadas, a maioria das quais usadas por congregações negras ou miscigenadas. Esta campanha levantou mais de US$9 milhões em doações e empréstimos de diversas fontes, desde fundações até indivíduos. A despeito do sucesso na captação de recursos, The Wall Street Journal publicou um artigo de primeira capa, em sua edição de 9 de agosto de 1996, denunciando que o NCC vinha lutando com dificuldades para levantar dinheiro para programas de justiça racial, mas ao conectar os incêndios com a ação orquestrada de grupos de supremacia branca, levantou mais dinheiro mais rapidamente do que o fez em qualquer causa anterior. O mesmo artigo, acrescenta o articulista do The Christian Century, questionava o uso das contribuições pelo NCC, suspeitando que parte do dinheiro estivesse sendo usado para outros propósitos além da reconstrução das igrejas. A secretária-geral do NCC respondeu às denúncias afirmando que 85% do montante levantado seria usado na reconstrução e 15% em programas relacionados ao racismo com base no seguinte argumento: devemos assumir uma abordagem holística a menos que desejemos reconstruir igrejas somente para vê-las queimar novamente. Nós queremos que os ataques às igrejas motivados pelo ódio parem. A despeito do arrazoado do NCC, a denúncia feita pelo The Wall Street Journal levanta um questionamento moral legítimo: a utilização parcial dos recursos levantados com uma finalidade específica, a reconstrução de igrejas queimadas, em outro fim apenas indiretamente relacionado ao propósito específico alegado para o levantamento, é moralmente permissível? Esta questão aponta para uma das áreas em que problemas morais podem ocorrer na captação de recursos, a saber, nas relações entre captadores de recursos e doadores. Outros exemplos contemporâneos poderiam ser facilmente multiplicados. Não obstante, um exemplo clássico de uma captação de recursos bem-sucedida é suficiente para demonstrar de modo indiscutível a importância da definição de princípios para que tal captação seja moralmente legítima. No século XVI, John Tetzel destacou-se como um captador de recursos extraordinariamente bem-sucedido através da venda de indulgências. O reconhecimento da doação era feito através de um documento da Igreja Católica Romana garantindo o perdão de pecados para o próprio doador ou para alguém em favor de quem a doação era feita. A motto de Tetzel era: tão logo a moeda alcança o fundo do cofre, a alma emerge do purgatório. Por que a formidável captação de recursos promovida por Tetzel deveria ser considerada moralmente reprovável? Simplesmente porque os recursos levantados feriam a missão fundamental da Igreja, a saber, ser instrumento para a salvação de almas. A missão da organização que capta os recursos é, portanto, uma segunda área de tensão moral. Não é difícil imaginar situações em que a falta de integridade pessoal do captador de recursos seja responsável por problemas morais, quer pela omissão ou distorção de informações quanto à missão da organização, quer pela aceitação de recursos que firam a missão da mesma. Não é o propósito deste artigo aprofundar a discussão de problemas específicos relacionados a cada uma destas áreas de tensão, a saber, na definição da missão da organização, nas relações profissionais entre doador e captador, e na falta de integridade pessoal do captador. É conveniente, porém, destacar que Fisher observa com propriedade que
Dificuldades éticas geralmente envolvem falta de alinhamento entre a missão da organização e as decisões diárias. Olhando para o ensino da Escritura acerca do assunto, constata-se que o Novo Testamento menciona ao menos um exemplo de captação de recursos. Porém, a falta de maiores informações a respeito do evento recomenda cautela em sua utilização, exceto talvez para afirmar a preocupação de Paulo, no sentido de que a idoneidade moral do agente que encaminhará a oferta levantada pelas igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, Tito, recomendado como o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, 2 Coríntios 8:18, garantisse a transparência do processo de captação e envio dos recursos. Pressuposições antropológicas envolvidas na captação de recursos. Na identificação de algumas pressuposições antropológicas envolvidas na captação de recursos, recorrerei primariamente à obra de Fisher, Ethical Decision Making Fundraising. É minha convicção que as características atribuídas ao ser humano expressam um entendimento comum do assunto do ponto de vista da filantropia. Fisher inicia o primeiro capítulo de seu livro com um parágrafo destinado ao seu público-alvo que revela algumas de suas pressuposições antropológicas. Segundo a autora, este livro é escrito para captadores de recursos trabalhando para organizações filantrópicas e para outras organizações que apreciam a filantropia como um modo de criar e de enriquecer a vida comunitária. A maioria dos que se enquadram nesta descrição são pessoas compassivas, honestas e decentes, que já têm considerável perícia em tomar decisões éticas e agir de maneiras que demonstram sensibilidade ética. Eles já se esforçam por serem confiáveis, para agir com integridade e tratar outros com decência e respeito. O objetivo de Fisher é entremear tecidos organizacionais de modo que pessoas de decência e coragem usuais possam se sair bem. A mesma ideia é retomada pouco adiante nos seguintes termos: meu objetivo neste livro é ajudar pessoas de decência e coragem usuais a alcançar seus propósitos. Ajudá-las a construir organizações em que santidade não é um requisito para o sucesso, mas onde possuir decência e coragem usuais é suficiente. Logo, Fisher crê que seres humanos são capazes de agir com honestidade, decência e coragem, inclusive criando modelos socioeconômicos alternativos, como o das Ilhas Trobriand, onde um sistema serial de presentes oferecidos ao próximo convive com a economia de mercado e estimula o bem-estar comunitário sem um propósito egocêntrico. Mais do que meros seres biológicos vinculados a um meio ambiente físico, seres humanos usam as artes, a cultura e símbolos religiosos e culturais como parte do processo de descoberta de sua própria identidade, e são capazes do exercício de virtudes como altruísmo, generosidade, caridade, compaixão, gratidão, mutualidade e integridade. Fisher se refere a virtudes no sentido aristotélico do termo, como características permanentes e estáveis da personalidade. De modo a evitar um alongamento inconveniente deste ensaio, apenas 2 das virtudes mencionadas serão objeto de atenção, a saber, altruísmo e integridade. Por que seres humanos agem com altruísmo em determinadas situações? Por que circunstancialmente se dispõem até a sacrificar suas próprias vidas por outros seres humanos? Fisher lança mão de uma obra de Kristen Henwick Monroe, The Heart of Altruism, Perceptions of a Common Humanity, o coração do altruísmo, percepções de uma humanidade comum, para responder estas questões. Segundo ela, o fundamento de uma postura altruísta é simplesmente a consciência de que todo indivíduo coparticipa de uma humanidade comum. Isto, contudo, não responde à questão por que determinadas pessoas, talvez a maioria, não reagem com altruísmo, seja ante o drama dos judeus na guerra, seja diante de necessidades básicas de seus semelhantes. Falta-lhes percepção racional ou intuição acerca de sua humanidade comum. Independentemente da resposta a esta questão, o fato permanece que uma parcela de seres humanos reage com altruísmo ante determinadas necessidades. Seres humanos em geral, e captadores de recursos em particular, devem cultivar integridade pessoal, acrescenta Fisher. Integridade é definida tanto como harmonia da alma e fidelidade a ideais, quanto como o exercício de uma responsabilidade confiável e flexibilidade. Em sua discussão de integridade como virtude a ser desenvolvida, Fisher apresenta 2 faces intrinsecamente conflitantes. Primeiro, a integridade é definida em termos individuais. Em suas palavras, integridade é o mais próximo que alguém se aproxima de identificar a qualidade moral de si mesmo, de seu próprio companheiro absoluto. Você é aquele perante quem você é em última análise responsável. Complementarmente, integridade também é definida em termos sociais.
Fisher parece endossar a tese proposta por Jane Adandas de que devemos afastar nosso foco de nossa inteireza ou integridade individual, concentrando-o em nossas atividades em conexão com outras pessoas. Assim conclui Fisher, nós necessitamos de um modo de entender integridade que nos faça sentido quanto às nossas vidas como seres sociais com múltiplas identidades, vivendo em múltiplas comunidades e com múltiplos compromissos com outras pessoas. O exemplo para o qual Fisher apela é elucidativo, ainda que perturbador. Ela cita a filósofa Maria Lugones, a quem ela descreve como lésbica e hispânica como um paradigma de integridade. Sua comunidade étnica, argumenta Fisher, é preconceituosa acerca de sua opção sexual. A despeito da tensão envolvida, Maria Lugones não deseja abrir mão nem de sua opção pelo lesbianismo nem de suas raízes latinas. De acordo com a visão de integridade de Fisher, Maria Lugones deve mover-se entre ambas as comunidades, de lésbicas e hispânicos, exercitando flexibilidade e sendo forte, evidenciando que membros das duas comunidades podem contar com seu amor e participação. Segundo Fisher, Lugones pode ser uma pessoa de integridade sem necessitar alcançar uma harmonia interna. Parece evidente que este conceito de integridade suscita sérias questões morais do ponto de vista da captação de recursos. Seria admissível que um captador de recursos pertencente a diferentes comunidades com interesses conflitantes pudesse desenvolver sua atividade de modo moralmente permissível, independente dos conflitos internos existentes, simplesmente apelando para a conclusão laça proposta por Fisher? Ainda mais, integridade é definida em termos teleológicos, pois Fisher a conecta com uma perspectiva de crescimento pessoal, propondo que decisões morais devem levar em consideração a seguinte questão: de que maneira esta alternativa ajuda ou não você a desenvolver-se na pessoa que você quer se tornar? Não parece difícil imaginar que, sobre este fundamento teleológico, decisões morais não permissíveis sob uma perspectiva deontológica pudessem eventualmente ser consideradas como legítimas. Anderson, seguindo uma linha semelhante à de Fisher, entende que os praticantes da filantropia têm bons instintos morais. Tais instintos, crê Anderson, são intuídos pelos agentes morais envolvidos na filantropia, sejam doadores, sejam captadores de recursos. A consciência é a fonte destes instintos morais, acrescenta Anderson sem definir-se em seu entendimento. Ela deveria ser compreendida como uma realidade inata implantada por Deus ou como uma resposta condicionada aprendida em nosso convívio social. Portanto, do ponto de vista da captação de recursos, os seres humanos devem ser considerados capazes do exercício de virtudes como altruísmo e integridade, entre outras mencionadas. No entender de Fisher, a captação de recursos deve ser desenvolvida a partir destes pressupostos antropológicos, aplicáveis tanto ao potencial doador quanto ao captador. Em última análise, seres humanos devem ser considerados capazes de almejar e praticar o bem. Seriam estas pressuposições antropológicas compatíveis com os princípios bíblicos e com a teologia reformada? A próxima sessão deste ensaio oferecerá uma resposta a esta questão avaliando passagens da Escritura e textos de documentos reformados que lançam luz sobre a mesma. Fundamentos teológicos. Quem pode fazer o bem? Diversos textos da Escritura são enfáticos em afirmar a incapacidade do ser humano em fazer o bem. Escrevendo à igreja em Roma, o apóstolo Paulo retoma o tema dos Salmos 14 e 53 e descreve o estado de pecado do ser humano nos seguintes termos: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10b-12. Minha ênfase: o diagnóstico da condição espiritual de todo ser humano é claro, ele é por natureza injusto. Sua capacidade cognitiva está afetada especialmente no que diz respeito à sua compreensão da vontade e caráter de Deus. Todos os seus esforços são inúteis no que tange a cumprir as exigências do seu Criador. Em suma, nenhuma de suas ações pode ser considerada intrinsecamente boa, uma vez que o padrão santo de Deus seja estabelecido como critério. O diagnóstico de Romanos 3 é perfeitamente compatível com diversas outras afirmações da Escritura que apontam para o estado de corrupção do ser humano após a queda. Como um exemplo, temos Gênesis 8:21, onde lemos: E o Senhor disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade ou infância, segundo o texto original. Ainda que o texto de Gênesis 8:21 vincule esta condição à infância, uma tradução alternativa do vocábulo hebraico naur,
O ensino geral da Bíblia deixa claro que esta é uma condição constitutiva de todo ser humano desde sua concepção. Conforme o salmista Davi, todo ser humano nasce em iniquidade e é concebido em pecado. Salmo 51, 5. O Catecismo de Heidelberg ratifica esta afirmação em sua resposta à questão 7, onde se lê que a queda e desobediência dos progenitores da raça humana envenenou ou corrompeu nossa natureza de tal forma que nascemos pecadores, corruptos desde nossa concepção. Este estado de corrupção, acrescenta o mesmo catecismo, torna o ser humano incapaz de fazer qualquer bem e inclinado a todo o mal, a menos que sejamos nascidos de novo pelo Espírito de Deus. A despeito deste trágico diagnóstico, outras passagens da Escritura referem-se a seres humanos regenerados pela ação graciosa de Deus como capazes de fazer o bem. Na parábola dos talentos, Jesus ensina que alguns servos receberam a aprovação do seu senhor, sendo individualmente chamados de servo bom e fiel. Mateus 25, 21, 23. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, manifesta sua confiança de que a graça de Deus seria capaz de fazê-los abundar em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8, minha ênfase. Semelhantemente, o apóstolo Pedro em sua primeira epístola exorta os cristãos a viverem exemplarmente, de modo que suas boas obras motivaram os incrédulos a glorificar a Deus no dia da visitação, provavelmente numa referência à ação misericordiosa de Deus visitando estes mesmos incrédulos para salvá-los. O ensino de que seres humanos regenerados são capazes de fazer o bem é ratificado pela Confissão Belga em seu artigo 24, onde lemos que é a fé que leva o homem a fazer as obras que Deus ordenou em sua palavra. Estas obras, procedentes da boa raiz da fé, são boas e aceitáveis a Deus, desde que sejam santificadas pela sua graça. Todavia, passagens da Escritura como essas acima, bem como as de alguns documentos reformados, não nos ajudam a lançar luz sobre a questão em pauta, uma vez que eles afirmam que apenas pessoas regeneradas e salvas pela ação graciosa de Deus são capazes de obras boas, uma realidade que não necessariamente se aplica àqueles que praticam a filantropia. Os cânones de Dort, 1618-2019, ao tratarem da total incapacidade decorrente da corrupção da natureza humana, introduzem uma qualificação muito importante ao afirmar: todas as pessoas são concebidas em pecado e nascem como filhas da ira, inadequadas para qualquer bem salvífico, inclinados para o mal, mortos em seus pecados e escravos do pecado. O mesmo documento, porém, reconhece que, a despeito de sua condição decaída, permanece com certeza uma certa luz de natureza no homem, ser humano, após a queda, em virtude da qual ele retém algumas noções sobre Deus, sobre as coisas naturais e acerca da diferença entre o que é moral e imoral, e demonstra um certo anelo pela virtude e por um bom comportamento exterior. Os mesmos cânones se apressam em acrescentar que esta luz da natureza não só é insuficiente para conduzir o ser humano a um conhecimento salvífico de Deus, mas também que frequentemente ela não é usada de modo apropriado até mesmo em assuntos relacionados à natureza e à sociedade. Não há diferença conceitual entre os documentos reformados acima apresentados. O que se pode entender é que, enquanto que a Confissão Belga discute os resultados da queda e regeneração a partir de categorias essencialmente soteriológicas, os cânones de Dort, conquanto mantendo-se fiel ao ensino bíblico acerca da queda e regeneração, introduzem uma categoria que permite uma avaliação mais precisa da ação moral do ser humano não regenerado. É possível, então, à luz do ensino da Escritura e dos documentos reformados acima citados, fazer distinção entre três tipos de bem: salvífico, regenerado e moral. O primeiro é aquele feito com vistas a satisfazer a justiça e santidade de Deus. Nenhum ser humano per se, independente dos méritos de Cristo, é capaz de fazer tal bem. O segundo é o bem realizado por aqueles que foram alcançados pela obra regeneradora de Deus. Estes são capazes de boas obras, pois estas decorrem da verdadeira fé, conformam-se com a lei de Deus e são feitas para sua glória. O terceiro bem é aquele que se conformar às exigências exteriores da lei de Deus e é praticado independentemente de fé em Jesus Cristo ou do desejo de glorificar a Deus. A despeito de não satisfazer os quesitos para se qualificar como um bem satisfatório para a salvação, nem mesmo como um bem reconhecido por Deus como louvável, ele deve ser reconhecido como um bem real do ponto de vista da moralidade. Dentre os reformadores, João Calvino reconhece a capacidade dos seres humanos não regenerados para boas obras nos campos cultural, científico e moral ao distinguir entre o que ele chama de coisas celestiais e terrenas.
A descoberta ou transmissão sistemática das artes, afirma ele, é conferida indiscriminadamente sobre piedosos e ímpios, e é corretamente contada entre os dons naturais. Diante disto, Calvino exorta seus leitores a reconhecer a admirável luz da verdade brilhando nos escritores seculares, e aprender com eles, caracterizando o espírito da verdade como o único fundamento da verdade, e afirmando que desprezar a verdade onde quer que ela apareça implicaria em desonrar o próprio Espírito de Deus. Consequentemente, Calvino reconhece que a verdade brilhou por detrás dos antigos juristas e filósofos, e que não é possível aproximar-se de seus escritos sem grande admiração e reconhecimento de que tudo louvável e nobre por eles produzido procedeu de Deus. Assim, aqueles homens que a Escritura denomina como homens naturais devem ser considerados brilhantes e penetrantes em sua investigação das coisas terrenas ou inferiores. Ainda segundo Calvino, a capacidade do homem não regenerado não se limita à investigação das ciências, mas ao estabelecimento da ordem cívica e da disciplina com grande equidade, incluindo, portanto, elementos morais. Retomando esta perspectiva de Calvino, Stackhouse reconhece que a graça de Deus, e não a capacidade da vontade humana profundamente afetada pelo pecado, é o fundamento por detrás das realizações do homem natural, seja num casamento maravilhoso, numa grande escola, numa lei justa, numa ordem política pacífica. Ainda que Fisher fundamente sua proposta filantrópica de uma economia da doação em alguns pressupostos teológicos e morais discutíveis, diversas de suas pressuposições antropológicas são, em certo sentido, consistentes com o ensino da Escritura e com a teologia reformada. Resta, finalmente, considerar a possibilidade de um modelo ético alternativo à proposta de Fisher que evite seus problemas inerentes e possa ser empregado no processo de captação de recursos. Modelos éticos alternativos. Fisher reconhece com propriedade que a ação filantrópica é desenvolvida em meio a dilemas morais que se manifestam em meio às histórias pessoais e de organizações, ao invés de apelar para modelos deontológicos, o que, segundo ela, implicaria em conceituar o pensamento ético e tentar aplicar regras mecanicamente. Sua proposta é que decidamos que regras aplicar numa determinada situação e se há um caso em que deveríamos seguir as regras diretamente ou abrir uma exceção. O modelo ético mais adequado para a tomada de decisões, propõe ainda Fisher, deve lançar mão de padrões de narração de histórias, imaginando diferentes resultados potenciais e perguntando o que cada um significaria para a organização, a comunidade e os indivíduos afetados. Ética, portanto, deve ser pensada no contexto de uma narrativa de modo a inserir as regras éticas dentro de um contexto apropriado. Fisher se esforça por evitar qualquer acusação de relativismo, enfatizando que, embora certas escolhas morais se situem no que se poderia denominar de área nebulosa, algumas escolhas morais são claramente certas ou erradas, e chamar a ética de nebulosa nestes casos é um modo de se esconder da responsabilidade e verdades éticas. Então, quando quer que um real dilema ético surja, pensar em ética como uma narração de histórias pode ser útil. No processo de contar nossa história para nós mesmos e para outras pessoas imaginativamente, características proeminentes emergiram, enquanto detalhes menos importantes esmaecem. Diálogo exercitado no contexto de uma cuidadosa investigação é evidentemente uma atividade central na reflexão ética. Conclui-se que o modelo proposto por Fisher possui pelo menos 3 características básicas: a importância da situação em um julgamento moral, a relevância do diálogo e da narração como ferramentas investigativas da decisão moral, e a avaliação dos resultados da decisão moral, podendo ser denominado um modelo situacional narrativo teleológico. O diálogo como instrumento, coerente com a metodologia platônica, não implica, porém, necessariamente na adoção de um modelo ético fundamentado na situação e na narrativa, e no consequente afastamento de um modelo deontológico. Em algumas de suas obras, Platão evidencia que se pode lançar mão do diálogo como um recurso epistemológico para a identificação de um princípio moral, sem necessariamente afastar-se de um modelo deontológico. Ainda mais, a adoção de um modelo deontológico é compatível com o cultivo das virtudes, como a proposta aristotélica evidencia. Anderson dá suporte à legitimidade desta conclusão ao afirmar: sem dúvida, Aristóteles está familiarizado com o conceito de traçar linhas estabelecendo os limites da moralidade, e assumiu em seu pensamento sobre a ética a convicção metafísica de que existem linhas inscritas na natureza das coisas às quais nossas próprias decisões e ações deveriam se conformar. Em resumo, o reconhecimento da dificuldade inerente à tomada de algumas decisões morais, da importância do diálogo para a identificação da opção moral correta,
ou pelo menos a que aparenta ser, e de uma ênfase ao cultivo das virtudes não são necessariamente incompatíveis com a adoção de um modelo ético-deontológico fundamentado na lei moral revelada no Decálogo que, me parece, melhor expressa a tradição cristã em geral e a reformada em particular. A análise de um caso hipotético pode ser útil na avaliação da aplicabilidade dos modelos acima descritos no contexto da captação de recursos. Por exemplo, um doador potencial deseja fazer uma doação significativa para uma escola com princípios evangélicos, digamos $1 milhão. A única restrição imposta é que 50% do dinheiro seja destinado a bolsas de estudo para uma minoria gay. Que respostas os modelos éticos alternativos apresentados no artigo, a saber, o chamado situacional narrativo teleológico e o deontológico, ofereceram ao doador em questão? O primeiro modelo requer uma avaliação do contexto específico do doador e dos potenciais beneficiados por tal doação. A aplicabilidade ou não de regras a priori, supondo que elas existissem, deveria ser objeto de discussão, lançando-se mão da imaginação e considerando os diferentes resultados potenciais para as vidas dos envolvidos no processo de decisão. Em outras palavras, ainda que um conjunto de regras não recomenda-se a aceitação da doação, fossem seus resultados concebidos como satisfatórios para um número significativo de pessoas beneficiadas, os membros da minoria gay que recebessem a bolsa, a legitimidade moral da decisão estaria assegurada. No modelo deontológico, em contrapartida, a moralidade da decisão seria avaliada em termos independentes da situação. No caso do modelo deontológico proposto neste artigo, a aceitação da doação deveria ser avaliada com base na lei moral revelada no Decálogo, assumindo que a escola em questão explicitamente define em sua declaração de missão seu compromisso com esta lei moral. À luz do Decálogo, seria moralmente não permissível a aceitação da doação condicionada nos termos mencionados, porque, independentemente dos eventuais benefícios gerados, preceitos morais pré-estabelecidos estariam sendo quebrados. Na eventualidade, porém, da missão da escola não possuir um compromisso formal com os valores da lei moral expressa no Decálogo, mas conceber sua responsabilidade simplesmente em termos do desenvolvimento do ser humano, caberia ao órgão responsável pela direção da escola optar por uma dentre as seguintes alternativas: aceitar a oferta ou rever a declaração de missão. Conclusão: Aristóteles estava correto. Decidir a quem, quanto, quando e para que propósito doar recursos financeiros, além de nosso tempo e talentos, não é uma coisa fácil. Dilemas morais surgirão neste processo que envolve a captação de recursos, seja do ponto de vista da missão da organização destinatária, seja do ponto de vista do captador, ou das relações envolvendo doador e captador. A atividade filantrópica baseada numa perspectiva antropológica que entende o ser humano como capaz de atos morais e de um caráter virtuoso encontra respaldo na Escritura e na teologia reformada e, consequentemente, deve ser valorizada e incentivada. O tratamento das questões morais que inevitavelmente surgirão no processo de captação de recursos deverá levar em consideração o diálogo e enfatizar o cultivo das virtudes, altruísmo e integridade, entre outras. Isto, porém, não significará necessariamente abrir mão de um modelo ético-deontológico, baseado na lei moral revelada na Escritura, e mais especificamente no Decálogo. O apego, e por que não dizer submissão, a esta lei moral nos permitirá acolher e nos relacionar com compaixão e boa vontade com doadores, ou captadores como Maria Lugones, sem necessariamente definir integridade em termos teleológicos sujeitos a uma perspectiva individual e subjetiva.